pode começar falando do Burrão, dessa derrota que o Antônio Carmo falou aí, porque na tarde de ontem essa derrota foi sofrida pelo Taubaté na sua estreia no Campeonato Paulista da Série A2. O Burrão foi até Bragança Paulista, enfrentou o Red Bull Brasil, um time só de garotos, e perdeu por 2-0. Nosso repórter Pedro Coralha conta pra gente como é que foi a partida. Jogando em Bragança Paulista, a equipe do Esporte Clube Taubaté foi surpreendida logo na estreia do Campeonato Paulista da Série A2. 2-0 para o time do Red Bull Brasil. A equipe da casa abriu o placar logo no início do jogo. Aos 10 minutos, após um contra-ataque, a bola sobrou dentro da área do Taubaté. E o camisa 9, Iago Teles, aproveitou e guardou. 1-0 Red Bull. O Taubaté não sentiu o golpe e partiu para cima, apostando nas bolas aéreas. Em duas oportunidades, o zagueirão Ferreira quase fez o gol de empate. Ainda na primeira etapa, o atacante Luiz Fernando trouxe pela ponta esquerda, cortou a marcação e bateu para fora. O segundo tempo começou com o Red Bull Brasil vindo para cima. Em uma jogada na entrada da área, quase o camisa 9 anotou o segundo gol do time da casa. Até que aos 7 minutos da segunda etapa, o camisa 8, Cristiano, recebe na entrada da área e bate no canto do goleiro Fábio. A bola ainda desvia antes de entrar. 2-0 Red Bull Brasil. O Taubaté não desistiu e quase o zagueirão Oliveira diminuiu o placar. No apagar das luzes, o volante Bochecha, no último lance, ainda tentou, mas não deu. Final de jogo, Red Bull Brasil 2, Taubaté 0. A gente sabia que o jogo ia ser muito difícil, né? Porém, a gente sabe também da nossa qualidade. Na minha opinião, no início do jogo nós começamos bem e tivemos algumas oscilações depois durante a partida. Mas durante a semana eu acredito que a gente já vai ajustar o que precisa melhorar para na próxima partida contra a Portuguesa Santista a gente está com tudo acertado para sair com a vitória. A gente fez um bom jogo, uma atuação foi boa, a atuação no primeiro tempo foi boa, a gente voltou para o segundo tempo inteiro, mas tomamos um gol com um homem a menos, né? Quando o Luiz Fernando estava fora sendo atendido, nós acabamos não adotando o posicionamento correto e tomamos o gol muito cedo no segundo tempo, estando com 10 atletas. Isso que não pode acontecer. Nós estamos num campeonato muito curto, a gente terminou um primeiro tempo muito bom, não era justo 1-0 pro Red Bull, embora a gente reconheça o trabalho do Vinícius, do treinador deles, dos jogadores deles, são sempre bem, a gente sempre gosta de valorizar o trabalho do adversário, mas eu vi um Taubaté muito bem no primeiro tempo, com a maioria das ações terminando no terço final, a bola passando pelo gol do Red Bull. Então eu vou trabalhar, o treinador precisa trabalhar, quando a derrota vem precisa trabalhar mais, olhar para o grupo, ver o que eu posso fazer para melhorar o rendimento. Eu tenho essa perspectiva agora nessa semana, 3 dias para trabalhar e para enfrentar a Santista no Joaquinzão. Tá certo, aí as palavras do comandante do Burrão, dá pra gente concordar com ele que o Taubaté jogou bem essa partida, Antônio Carmo, de estreia? Como dizia aquele personagem da escolinha, divirjo, mestre, né? Divirjo. Divirjo do Toninho, sim. É claro que, André, é assim, um jogo de futebol, ele é visto por 5 pessoas. E muitas vezes, cada uma dessas pessoas tem uma visão diferente, da atuação de um jogador, da atuação de um time. O técnico, ele olha um contexto daquilo que ele trabalhou, daquilo que ele conhece. O torcedor olha de um outro jeito, o cronista de uma outra maneira. E tem um detalhe, por exemplo, como a gente não pôde acompanhar, André, se não tem acompanhado em lugar nenhum, ninguém acompanha treino, jogo treino, nada, você não tem uma base para chegar no jogo e falar assim, ó, nos treinos aquele jogador foi bem melhor, hoje ele foi mal. Isso não acontece, né? Então você apenas vai ver o jogo. Sim. Porque jogo treino, treinamento, ninguém acompanha. E às vezes esses jogos pela internet, agora, já chama atenção meio distante, desse lance aí do saber. Segundo gol. 4 jogadores do Taubaté estão aqui na bola e nenhum deles consegue interceptar a jogada. O Toninho fala que o gol sai porque o Luiz Fernando, Luiz Fernando estava caído, tinha saído do jogo e tal. Para mim, não interfere em nada na jogada. E esse gol, por exemplo, aí, o zagueiro do Taubaté entregou a bola ia passar, ia para a linha de fundo no primeiro gol.
do Red Bull. Fizesse um pênalti ali, né, Antônio Ele Carlos? podia deixar a bola passando, você está vendo? Olha lá, é o Betinho, né? A bola ia para a linha de fundo, ele atrapalhou o goleiro e... a zaga falhou mesmo, E né? a jogada começou, André, com esse menino que está com a bola aí, dando um chapéu no meio campo, coisa que não pode acontecer. Olha lá, a bola ia para a linha de fundo, ele jogou de volta para dentro do gol, quer dizer, não sei se foi o Betinho, não estou bem certo aqui, ou se foi o outro zagueiro. Ô, Carlos, Bom, a gente fala... mas falhou. A gente e aí, fala... André, olha o segundo gol do Taubaté. Tem 4 jogadores na marcação aqui, de 2 do Red Bull. E eles saem da jogada. Tá quase o time inteiro do Taubaté na retranca então, ali. ali, André, por exemplo, aí eu divirjo do Toninho e falo, nós estávamos com um jogador a menos. O jogador a menos não interfere em nada nesse lance. Ele estava mais à frente, o atacante que saiu e tal. Agora, concordo com ele que no primeiro tempo o Taubaté até poderia ter conquistado o empate. A gente está vendo as jogadas. O Red Bull fez aquele gol que ele ganhou do Taubaté. O Taubaté deu o gol para o Red Bull. E aí o Taubaté teve que sair para o jogo. E aí criou algumas oportunidades. O Oliveira cabeceou a bola na trave. Essa jogada aí, um chute, poderia ter tido uma sorte melhor. Mas no comecinho do segundo tempo, olha, 2 divididas que o Taubaté perde e sobra. A bola passa raspando a trave. Aí o segundo tempo do Taubaté foi muito ruim. De uma maneira geral, Andrés, com uma palavra eu diria que a estreia do Taubaté foi decepcionante. Isto por aquilo dentro do que a gente imaginava que iria ocorrer. E por quê, Andrés? Vamos lá, ele enfrentou um time sub-20, ou sub-21, ou sub-22, não interessa. E o Taubaté é cheio de jogadores rodados, experientes. Você alertou aí, o Red Bull vai atrapalhar a vida de muita gente, atrapalhou do Taubaté. Ô, Carlos, né? a gente fala de sub-23, mas tem jogadores, esse jogador que fez o gol, por exemplo, a gente tem informação de que o menino é milionário, o passe dele é milionário, Não, eles têm um mas CT incrível, fantástico. É um jogador que mas são jogadores novos que não têm a mesma experiência que os jogadores, os atletas do Taubaté. É um jogador de futuro que o Red Bull está projetando, que tem uma multa contratual muito alta, que você, por exemplo, se sair daqui hoje, 60 milhões do seu passe. Por isso que você está aqui. Aumentou bem, viu? Não estava sabendo Gostou, até né? nisso. Você curtiu, Vou né? negociar depois. Já pensou? Mas é Andrés, mais ou menos nessa base, então, Antônio Carlos, a valorização do atleta, né? Um time jovem que correu mais, o Taubaté me pareceu um time ontem mais parado, apático, um primeiro tempo razoável, um segundo tempo fraquíssimo, essa é a visão que eu tenho. Né? O Toninho tem uma outra visão, mas o torcedor, de uma maneira geral, está analisando como eu. Olha, não foi boa, o torcedor está preocupado e entende que a recuperação tem que vir de uma maneira imediata. Esse é o ponto ruim do jogo. Tá? Aí você tem aquele lado, André, foi o primeiro jogo. Sim. E é claro, gente, que é o primeiro jogo, tem que dar uma desculpa, tem que dar, sim, um crédito, um tempo. Agora o Taubaté já vai entrar... Ninguém viu nada sobre o Red Bull, Antônio Carlos. Agora nada. é o seguinte, por exemplo, Andrés, se o Taubaté jogar só isso que jogou no segundo tempo o campeonato inteiro, um abraço, não vai para lugar nenhum. Põe a escalação para a gente do jogo, por favor, obrigada. Vai ter que melhorar. Se é o time que entrou em campo, tá colocando Exatamente, a escalação e as substituições, Antônio Carlos, que aconteceram. Virou o primeiro tempo... Dentro do Taubaté. Com os mesmos jogadores. Tomou 2-0 no comecinho do segundo tempo, aí o Toninho já foi mexendo. Tirou o Juan lateral, colocou o Elias, será que joga mais no meio lá? O esquerdinho que não estava bem, colocou o Kaique, foi mexendo. Botou o Bochecha no lugar do Betinho, tirou um jogador experiente, colocou um garoto, né? Colocou o Adriano para jogar junto com o Tadeu, ficar 2 jogadores mais de área. O Eric Salles abrindo o lugar do Luiz Fernando, que acabou também se machucando, e foi tentando. Aí você vai fazendo aquilo que pode dentro da partida. Agora, André, é o seguinte, cada jogo é um jogo e cada jogo tem a sua história. Não é porque perdeu ontem e vai enfrentar a Portuguesa Santista que já está tudo ruim. Só que o jogo contra a Portuguesa Santista, no meu modo de entender, já ganha um aspecto mais duro para o Taubaté. Um mau resultado no sábado, o que é isso? Esse mau resultado, até o empate é um mau resultado, passa a ser um mau resultado pela derrota de ontem. E a Santista, por aquilo que deu para ver segunda-feira contra a Portuguesa de Esportes, é um time bom, é um time que sabe jogar, que no ano passado fez uma bela campanha, estava com o Sérgio Guedes que saiu, fez as mudanças e tal. E é um time que está bem arrumadinho para dar trabalho para o Taubaté. Sábado, 3 da tarde, né? Calorão, primeiro como ontem, jogo em casa. Aí o Taubaté, Anderson, já vai, isso é inquestionável, entrar em campo com uma certa pressão nas costas. Opa, precisamos de uma recuperação. Agora tem um detalhe, bom que já tem um jogo sábado. Graças a Deus. Imagina se fosse só na quarta da semana que vem, era um tempo muito longo para ficar sofrendo. Então, ó, o time deve se representar agora à tarde, treina forte amanhã, sexta-feira alguma coisa e sábado vai para o jogo. E como eu disse, cada jogo é um jogo, cada jogo tem a sua história. Sábado o Taubaté tem que escrever uma outra história.